Bom dia, gente. Ou boa tarde, boa noite. Dizer que acho que agora falta pouco, pelo, pelo que nós estamos tendo visto, a flexibilização está aumentando. E eu acho que logo, logo nós vamos ter uma notícia positiva. Nós vamos ver. Eu não vou dizer ao certo data, tá? Porque isso é uma coisa da escola, a escola que tem todos esses dados. Mas pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho conversado, pelo que eu tenho visto da prefeitura aqui da cidade de Amparo, possivelmente eu acho que não vai demorar muito essa quarentena não. Eu acho que eles vão liberar, a não ser que aconteça alguma coisa, uma, uma, um aumento muito grande no número de casos. Mas enfim, nós temos que deixar para os poderes discutirem isso, né, o que é melhor, o que tem que ser feito. A escola vai se adequar em tudo que for possível e todas as normas a escola vai obedecer. Isso vocês não precisam nem ter dúvida. Algumas coisas já foram feitas, colocaram um totem com álcool em gel, vai ser distribuído álcool em gel em todas as salas, tem proteção para as meninas da secretaria, enfim. Uma série de fatores que vão ter que ser utilizados por um tempo, tá? Então não me estranhe, que eu acho que isso nós vamos ter que fazer durante um bom tempo ainda. Nós vamos ter que, infelizmente, nos habituar com isso. A segunda coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: eu vou um pouco mais devagar com essas explicações. Eu achei que eu corri muito na última e ficou um pouco confuso. Mas então eu vou voltar um pouquinho, voltar nessa tela aqui e eu vou explicar certinho. Já expliquei e tal, mas não custa voltar a perder 3 minutinhos aí e explicar isso aí de novo, tá bom? E talvez eu nem faça o estudo. Talvez eu explique primeiro, tá? E depois faça o estudo. Não sei, eu vou ver o que eu vou fazer ainda. Vou ver como que vai ficar a dinâmica agora, o que eu vou fazer. Então qualquer coisa eu subo o estudo, respondo mais 2, mais 3. Vamos ver como é que vai ficar, tá bom? Possivelmente todos tenham acesso à internet. Espero que todos tenham assistido os vídeos. Este aqui já é o 11º vídeo. Então são 11 semanas, tá? Então logo logo nós já estaremos completando quase 3 meses, né? Começou em março. Então começou em abril, né? Abril, março, abril, maio, junho, julho. É muito tempo, a gente até se perde no tempo. Como agora o feriado do Corpus Christi, ninguém sabe ao certo se é feriado ou não, né? Muita gente às vezes está em casa. Mas enfim, vamos lá, vamos prosseguir, vida que segue, tá bom? Então eu estava falando sobre a hipertensão. Em indivíduos acima de 18 anos, a pressão ideal para todos os indivíduos acima de 18 anos seria 120 por 80, ou seja, pressão sistólica 120 e diastólica 80. Isso seria o ideal. Abaixo disso, não tem problema, tá? Desde que a pessoa não se sinta mal. O que pode acontecer? A pessoa pode ter uma pressão de 110 por 70, tá legal, mas se ela tiver uma 110 por 60, ela vai se sentir mal. Pode acontecer. Normalmente, a pressão baixa tende a ter as suas características, como às vezes ela se confunde um pouco com a característica da hipoglicemia, tá? Então tem que ficar bem atento, saber se a pessoa já teve uma crise de hipoglicemia, como que essa pessoa cuida, porque não adianta a pessoa ter uma crise de hipoglicemia e nós acharmos que a pessoa está tendo uma crise de pressão baixa. São duas coisas totalmente diferentes. O que você vai fazer? A pessoa numa crise de hipoglicemia, você tem que dar alguma coisa doce. Um chocolate, um refrigerante, alguma coisa doce.
Vai adiantar fazer isso para quem está com pressão baixa? Não. O doce vai baixar mais ainda a pressão. Aí eu vou explicar o porquê. Se a gente é habitual dizer que se a pessoa tiver com a pressão baixa, coloca sal na boca, uma pedrinha de sal embaixo da língua. Ajuda demais. Resolve. A não ser que seja uma crise muito aguda. O doce é o contrário, ele baixa, mas não baixa tão grandemente, entendeu? É bem brando, tá? Algumas pessoas nem sentem nada. Então, não vai adiantar uma pessoa ter uma crise de hipoglicemia, que isso nós estamos falando de diabetes, e você dá sal para essa pessoa. Não vai adiantar. Como também não vai adiantar a pessoa ter uma crise de hipotensão, hipo para baixo, hipotensão, e a gente dá um pouco de doce para ela. Mas os dois se confundem. É realmente complicado. Por isso que nós temos que conhecer, se não conhecer a pessoa, evite dar qualquer coisa. Tá? Se a pessoa ainda tiver consciência, pergunta: tem diabetes? Não. Já teve crise de hipoglicemia? Não. Tem pressão baixa? Não. Então não dá nada. Na dúvida, não dá nada. Pronto-socorro. Tá bom? Aí vamos aqui, ó. Pressão normal seria 130 por 85. 130 por 80, 130 por 90. Uma pressão no limite 130.9, 8.5 a 89. Então o que acontece? Nós temos que ter essa pressão entre 130 e 139 e entre 85 e 90 para ser a linha limite. Então o limite para a pessoa não ser considerada hipertensa, 139 por 89. Hoje, nos dias atuais, hoje, essa pressão já é considerada alta, tá? O que acontece? Mudou-se alguns parâmetros, tá? E alguns médicos já classificam como alta. Requer cuidado medicamentoso ou uma possível dieta, tá? A pressão normal seria 130 por 85, tá bom? Qualquer coisa aí, 125 por 80, 128 por 82, 130 por 85 por 80, tá ótimo. Isso aí é o normal. Acima ou igual ao símbolo aqui, ó, igual, tá? 140 por 90 já é considerado hipertenso. Isso se ele manter essa pressão durante um determinado período de tempo. O que acontece? Pode ter um pico. Quem dirige moto na sala de aula, quem dirige carro, se tomar uma fechada, vai tomar aquele susto. Pode acontecer da pessoa ter um pico de hipertensão. Pode. É raro, mas pode. É muito mais fácil um problema emocional. Um ente querido que nós perdemos, uma briga com namorado, namorada, marido, enfim, esposa, enfim. É normal. Uma discussão no trabalho, uma perca de emprego, é normal ter uns picos, tá? Quando se tem dor, uma dor aguda, uma dor forte, uma dor na coluna, uma dor de cabeça muito forte, qualquer dor muito forte também pode fazer essa pressão subir. O que não quer dizer que a pessoa seja hipertensa. Ela teve um pico de pressão alta. Depois tende a normalizar. Se não normalizar, tem que procurar um cardiologista e fazer um acompanhamento para saber se é hipertenso ou não. Ok? Vamos para o aparelhinho aqui de baixo. Então, esse é um aparelho, tá? É um aparelho eletrônico. Hoje, os aparelhos eletrônicos eles trazem uma precisão razoável, tá? Porém, também se descalibram muito fácil. Mas ele traz uma pressão para aferir, ele é muito conveniente porque ele é extremamente rápido. A pessoa pode fazer na casa dela, ou então ter na drogaria, ou ter num ambulatório médico, ou numa empresa, no escritório. É um aparelho simples, tá? Muitas empresas têm, muitos lugares têm um aparelho simples, com uma boa margem de precaução.
Ele é um aparelho que ele pode dar uma variação? Pode. A partir do momento que calibrou o aparelho, comprou, o aparelho veio novo, calibrado, é difícil ele perder essa calibragem. A não ser que derrube muito no chão, que aconteça muito um mau uso dele. Vamos por assim dizer. Então, o normal, o que ele traz aqui? Eu queria que vocês se atentassem a isso. Ó. Ele traz o horário, certo? Ele traz aqui a pressão sistólica, 120, a diastólica, 80, e ele traz os batimentos cardíacos, 72 batimentos cardíacos por minuto. Tá? O que ele faz aqui? Esse M, isso muda de aparelho para aparelho, tá, gente? Mas normalmente é o botão para ligar e aqui é o botão de memória. Ele armazena as últimas pressões. Pressões não, perdão. Ele armazena as últimas vezes em que o aparelho foi usado. Perdão. O que acontece? Então vai ficar memorizado aqui a pressão de manhã, a pressão do dia anterior, todo o aferimento que foi feito anteriormente, tá? Eu não sei qual a capacidade, porque o que acontece? Cada aparelho traz uma capacidade. Alguns são 10, uns são 12, uns são 15, uns são 20, uns são 5. Depende muito do aparelho. E atentem-se, tem muita marca boa no mercado, porém tem muita marca ruim também no mercado. Normal, né? No país nosso é normal. Então vamos lá. Hipertensão. A hipertensão arterial sistêmica, aqui ó, é uma sigla HAS, ou pressão alta, é vulgarmente chamado de pressão alta. Nós temos uma pressão no corpo. Então, quando ela está alta, ao invés de falar hipertensão, popularizou-se falar o quê? Pressão alta. É errado? Não, não é errado. Tá? A nomenclatura correta seria hipertensão. Você não vai perguntar para um paciente lá no balcão de atendimento da farmácia se ele tem pressão alta. Você vai perguntar se ele é hipertenso. Se ele falar, não sei, aí você fala, o senhor tem pressão alta? Toma remédio para pressão? Aí é diferente. Mas normalmente usa o termo correto. Mas isso é individual, tá bom? Às vezes a gente vê que o paciente é extremamente simples, o paciente é leigo, o paciente ele, às vezes até analfabeto, acontece muito. Nós temos que ter um pouquinho de jogo de cintura ali, tá bom? É uma condição clínica e multifatorial, caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial. Gente, atentem-se nisso, ó. Caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial. Eu não falei que a hipertensão ela pode ter um pico depois uma queda? Acontece, tá? Agora no frio, as pessoas idosas, as pessoas que têm problemas cardiovasculares, reparem que morre-se mais no inverno. Por quê? Porque as artérias se enrijecem com o frio, o coração tem que fazer uma pressão mais forte. Nessa pressão causa um infarto. Ou o coração para, ou o coração diminui extremamente o batimento, ele perde um pouco da força, alguma coisa acontece que causa um infarto, tá? Então acontece muito mais no frio, tá bom? Mas ele é caracterizado por uma sustentação. O que é isso? A pessoa não tem um pico de pressão alta, a pressão alta dela é contínua. Ela tem um pico um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, mas durante o dia, a maior parte do tempo do dia, ela está com essa pressão alta. Então ela está hipertensa a maior parte do dia. Caracterizando-se por valor de pressão arterial ou considerando-se valores de pressão arterial maior ou igual a 14/9. Entre os gêneros, a prevalência é maior nos homens, 38%, do que nas mulheres, 32%. Tá? Aqui eu vou passar os aparelhos, outros tipos de aparelho que fazem o mesmo serviço. Esse é o aparelho normal e é mais preciso que os outros. Então nós temos esse aparelho totalmente digital. Esse aparelho ele é digital, porém ele é ele é inflado pelo manguito, tá?
Aqui o que acontece? Nós temos até o estetoscópio para fazer a escuta. Ah, professor, mas você tem a mesma função, por que eu não uso o eletrônico? Esse é mais preciso. Por que ele é mais preciso? Para aferir a pressão, não é só colocar aquilo ali no braço, não é só apertar. Tem os locais certos, tem o ponto certo, você escuta o lugar certo da veia certa. Então, para aferir a pressão, não é só chegar a pôr no braço, qualquer um afere. Então, é um pouco complicado. A gente acha que qualquer pessoa sabe aferir a pressão. Não, não é assim. Tá? Então, uma regrinha, é tudo bonitinho. Tudo que a Organização Mundial da Saúde pede. Então, é um negócio bonitinho que tem que fazer. Tá bom? O que eu quero falar para vocês aqui, ó, antes de passar os fatores de risco. Tá, já deu horário, 15 minutos, mas assim, vamos voltar aqui, ó, só para vocês entenderem. Como que eu vou saber se eu estou com a pressão alta a maior parte do tempo? Tem um aparelho que é instalado na pessoa, vai na clínica, instala um aparelho, vai um inflador desse daqui, ó, no braço da pessoa, vai essas mangueiras aqui, e na cintura da pessoa vai preso um aparelhinho desse tamanho mais ou menos aqui do celular. Acho que ele é um pouco menor aqui, só que ele é um pouco mais gordinho aqui, vamos por assim dizer. E o que acontece? Esse aparelho ele tem uma bateria, ele tem memória, ele tem tudo. Então a gente passa lá, esse aparelho aqui, o médico instala na gente, nas pessoas, no paciente, e ele vai medir a pressão a cada hora, ou a cada 40 minutos, ou a cada 1h20. Quem vai determinar é o médico. Normalmente é de hora em hora. E você vai ficar com esse aparelho 24 horas. Então ele vai monitorar a pressão sua durante 24 horas. Depois todos aqueles dados eles vão jogar no computador, tem uma planilha e lá eles vão saber qual foi o máximo, qual foi o mínimo, qual foi o pico, quando que a pressão estava mais alta, quando que a pressão estava baixa. Então aí vai caracterizar por todo esse estudo, por esse mapa, realmente chama um mapa, por esse mapa vai caracterizar o que? Se a pessoa é hipertensa ou não. Então se a pessoa tem uma atividade física intensa, se a pessoa tem um trabalho que exige atividade física dela e a pressão dela sobe, é normal, ela está com uma atividade física. Mas se ela estiver dormindo e a pressão dela subir, não é normal. Então é assim que faz para conseguir ter um resultado. Então consegue uma limiar de todo essas 24 horas. Tá? Possivelmente vai ser detectado ali se ele é hipertenso ou não. Acabou o assunto. Caso surja alguma interferência, um problema no aparelho ou uma segunda opinião, o médico pede para fazer de novo. Tá bom? Então nós vamos parar aqui, ó. Fatores de risco, tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus, até mais.